Prontinho. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Bom, vamos lá. Vamos começando então. Aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui. Vamos começar, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Boa noite. Se vocês precisarem recorrer ao chat para alguma dúvida, alguma coisa, tá aqui aberto, tá? Só silencio o microfone porque eu sei que às vezes a gente abre o microfone sem querer, e aí teve uma live uma vez que eu dei e que uma pessoa ficou conversando com outra pessoa, comentando mesmo, né, sobre a live e tal, e aí as outras pessoas não conseguiam escutar, enfim. É, mas qualquer coisa que vocês precisarem, se der algum problema, não estou ouvindo direito, qualquer coisa, é só recorrer aí no chat. Vamos lá, né, pessoal? Vamos falar sobre crianças agressivas e impulsivas. O que que a gente precisa saber para ajudar essa criançada, né? Hoje mesmo eu dei uma orientação de pais sobre isso. E então vamos falar desse tema, que é um tema que aparece bastante, bastante mesmo por aqui. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Natália Leite, eu sou psicóloga infantil há quase 15 anos. E aí, provavelmente, se você está por aqui hoje, talvez seu filho já tenha batido em você, em algum coleguinha, é, ou já jogou algo quando está com raiva, já empurrou alguém, já enfrentou, né, essas crianças que às vezes são mais desafiadoras, né? E a gente fala, meu Deus, e agora, né? Por onde que eu vou? Muitas vezes a gente pensa, mas ele ainda é muito pequeno, mas isso vai passar. Muitas vezes a gente sente vergonha, sei lá, escola manda um bilhete, manda um recado. Eu falo que é muito difícil a gente ser mãe da criança que apanha, mas também é muito difícil a gente ser mãe da criança que bate, né? E é um olhar que muitas vezes as pessoas não têm, porque, você já falou com a mãe? Mas a mãe não tá fazendo nada. Não, a mãe tá fazendo aquilo que ela pode fazer, que ela consegue, que ela sabe, né? Então eu falo que é um lugar muito, muito difícil. Claro, ninguém quer que o seu filho apanhe, mas também a gente não tá num lugar confortável, né? Sendo aí, muitas vezes, a mãe do filho que bate também, né? Muitas vezes a gente sente vergonha, a gente sente culpa, a gente sente até medo, né, diante de falar, tá, mas se alguém machucar meu filho, se meu filho machucar alguém, então são sentimentos ali muito delicados, né? E uma coisa importante para a gente entender é que a agressividade, ela não começa grande. Né? Ela começa mais sutil, com um empurrão, com um tapa, com uma mordida, com jogar objetos, porque a gente está falando da mesma área do cérebro que é o déficit do controle inibitório, né? Que é uma das funções executivas que a gente chama, né? E esse déficit de controle inibitório é o que faz a criança reagir dessa maneira na hora da raiva. Então, muitas vezes a gente interpreta como um mau comportamento algo que não é sobre maldade, né? Com certeza não é. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a agressividade, ela não é o comportamento, porque a gente olha os nossos filhos através do comportamento deles. E a gente precisa entender que a agressividade ela não é sobre comportamento, ela é uma forma primitiva de comunicação. Então, quando a criança ela não consegue se comunicar, se expressar muitas vezes, o corpo responde, né? Então, a gente precisa ajudar essa criança a não precisar do corpo para se defender, para responder, né? Então, quando a gente é bebê, quando a criança ela é bebê, ela vai se defender da fome, do incômodo com o choro. A partir do momento que eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo às vezes algumas estratégias do corpo, mas eu não uso a estratégia verbal. Então, esse é um das coisas que a gente vai desenvolver aqui. Entender que a agressividade, ela é uma forma primitiva de comunicação. Então, muitas vezes, por que que a criança ela vai agredir?
Porque ela não consegue nomear o que ela sente, porque ela não sabe esperar, porque ela tem uma dificuldade de intolerância e a frustração, porque ela não consegue regular o próprio corpinho, né? Então, isso tudo é sobre neurodesenvolvimento, não é sobre comportamento. Porque senão a gente fica apagando incêndio, né? Como eu falei com vocês na live da segunda-feira sobre birras, se a gente olhar para o comportamento, a gente vai intervir na hora do incêndio. Pegou fogo? Eu vou lá e apago o fogo. Mas e o preparar a criança para que ela não precise desse comportamento, tá? Então, isso é muito importante. Gente, é tão legal ver os rostinhos de vocês aqui, quem conseguiu abrir a câmera, porque é tão mais gostoso falar olhando para vocês. Obrigada, viu, meninas? Eu sei que quem não abriu também tá tudo bem, sei que às vezes não dá. Eu, às vezes, escuto uma live fazendo comida, trocando as crianças, então tá tudo bem. Mas só para dizer que eu fico muito feliz quando vocês conseguem mostrar o rostinho de vocês, parece que a gente não tá falando com o computador, viu? Então vamos entender um pouquinho, gente, como que o cérebro funciona, na agressividade, né? É, o cérebro, a partir dos 3 anos, ele começa a desenvolver essa função executiva que se chama controle inibitório. Nós temos três funções executivas principais e uma delas é o controle inibitório, ou seja, é o nosso autocontrole. É a capacidade que a gente desenvolve, de pensar antes de fazer. Então, a criança pequena, ela não tem maturidade para controlar todos os impulsos. Mas a partir dos 3 anos, a gente precisa entender que a gente precisa, intencionalmente desenvolver essa habilidade de controle inibitório, tá? E o que que acontece? Só para vocês entenderem, o nosso cérebro, a gente muitas vezes sabe que ele é dividido em dois lados, né? Mas além disso, ele também vem como se fosse com uma divisão de 2 andares. Então, para vocês terem uma ideia, daqui do hipotálamo para baixo é o nosso cérebro mais primitivo. Ele já nasce pronto, que é um cérebro mais emocional, tá? Então, por exemplo, a criança sente medo, ela chora, ela não precisa ter o raciocínio lógico para reagir, né? Por isso que o bebê ele consegue ali, expressar os incômodos dele, mesmo sem saber falar, né? Ele consegue se comunicar mesmo sem saber falar. É, então, essa parte emocional, ela já nasce pronta. Só que essa parte aqui de cima do cérebro, que é onde a gente tem um crescimento de massa cinzenta, ela vai crescendo de trás para frente e ela termina de se formar perto dos 26 anos de idade só, tá? Só que essa parte ela precisa de muito mais para ser construída. Então, ali perto dos 9 anos, a gente já consegue uma elaboração muito maior. Fala, oi, tia Natália. Oi, amor! Tudo bem, lindão? Bati É, sem querer, Natália. imagina, não tem problema. Então a gente já consegue muito mais, a questão do raciocínio lógico, né? Então, para a gente entender o porquê que a criança, muitas vezes, a gente fala para ela não pode fazer tal coisa e ela faz, porque existe um predomínio muito grande, muito expressivo desse cérebro emocional, tá? Porque essa parte de baixo ela nasceu pronta. Imagina, gente, uma casa de 2 andares, que na verdade você comprou ela, uma casa térrea e você precisa construir o segundo andar dessa casa. É a mesma coisa, tá? É como se a gente nascesse com o nosso cérebrozinho aí, uma casa térrea, e aí a gente precisa construir esse segundo andar, tá? Então, a parte emocional da criança, ela é muito ativa. É a parte que ainda está em construção. Então, a gente, quando a criança ela tem uma emoção que ela explode, né, essa emoção, primeiro vem o comportamento, depois eu penso. É muito comum as crianças falarem, mas desculpa, mas eu não vou fazer mais, porque daí eu já consigo pensar naquilo, né? Mas não significa que a gente não tenha que intervir no comportamento, tá? Então, é uma coisa assim, a gente não pode só intervir no comportamento, porque daí a gente não evolui, a gente não está estimulando esse cérebro para se desenvolver, entendeu? Só que não adianta a gente só intervir no comportamento, porque como eu falei, a gente não está prevenindo incêndio, a gente só está indo lá apagar o fogo, tá? Então vamos começar aqui, gente, a entender alguns erros clássicos que a gente comete. E quando eu falo de erros, gente,
Eu acho que em suma 80, 90% deles, a gente nem sabe que tá errando. Porque ninguém acorda e fala, bom, deixa eu pensar o que eu posso fazer de errado hoje. Óbvio que não. Muitos a gente sabe e a gente não consegue se controlar também, porque a gente também tem o nosso déficit aí de controle inibitório. Mas outros a gente faz e nem sabe que às vezes aquilo não é o ideal, tá? Então vamos começar por aí. É, Muitas vezes, quando a criança agride, os adultos eles acabam fazendo aí três coisas. Ou uma punição, a questão assim de não a consequência, né? A punição. Então eu vou te castigar, eu vou te punir, eu preciso que você sinta o quão ruim foi o seu comportamento. Mas como eu falei, a consequência, ela é uma, de fato, como o nome chama, uma consequência. Então, se eu fiz algo, sei lá, se eu não fui trabalhar, eu vou ter uma consequência de ter o descontado aí do meu salário o dia que eu não trabalhei. A punição é, além do meu chefe descontar, ele ainda me dá um soco na cara. Sabe? Então, assim, isso é punir. Isso é uma necessidade, sim. Eu estou com raiva. Vamos pensar, a mãe. Ela está com raiva porque o filho bateu. E aí ela não vai consequenciar apenas a criança. Ela vai agir com a raiva dela para que o filho sinta que ela está com raiva. Então ele precisa entender que eu estou com raiva. E muitas vezes essa punição, né, vou usar assim, uma punição forte, expressiva, faz com que a criança só vá alimentando a raiva ali dentro dela. Então a gente precisa dosar, consequenciar, como eu falei, a gente vai intervir no comportamento, mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não use da punição severa, porque a gente só está alimentando a raiva, tá? Outro ponto é a ameaça. Então a gente volta no nosso velho arqui-inimigo, que a gente já falou na segunda-feira, na live anterior, que é o grande risco, o grande problema da ameaça. Que é o que a gente fala, 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 e a criança sabe que nada vai acontecer. E isso não é um problema da criança. Se a gente for parar para pensar, isso é uma questão apenas do adulto, do ser humano, do cérebro humano, né? Então, vou usar o exemplo aí do trabalho de novo. Vamos supor que eu tenho um chefe super bonzinho, que aí eu faltei do trabalho, e ele fala assim pra mim: poxa, não falta, quando você falta não é legal, olha só, você me prejudica aqui, e nananã, e nananã. E eu falo: putz, verdade, vacilei, desculpa, não vou fazer de novo. E é verdadeiro aquilo, é genuíno. Mas aí, depois de um tempo, eu falo assim: ah, mas hoje eu não quero ir de novo. E aí ele vem, ele fala, ele explica, ele explica, ele explica, olha, porque se você faltar, eu vou ter que descontar, mas nunca nada acontece. Porque, ele é tão bonzinho, né? E aí, gente, o nosso cérebro, ele não aprende. Porque o nosso cérebro, ele busca aqueles recursos que ele percebe que deu certo. Então ele fica repetindo sim os mesmos padrões quando ele não sente algum desconforto. Por que que a gente aprende tanto no sofrimento? Não é à toa, né, gente? O nosso cérebro ele busca novos padrões. Então, quando a gente só ameaça e não de fato aplica uma consequência ali importante, a criança fala: tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais. Se você bater de novo, você vai ver só, você vai apanhar, você vai. Ai, Natália, então eu tenho que bater? Não, você tem que não falar que vai bater, né? Então, a questão da consequência é: se aquilo que você falou você não pode cumprir, não fale. Tá? Porque a consequência, ela é um dos, desculpa, a ameaça, ela é um dos grandes vilões que a gente carrega na maternidade sem saber, porque a gente acha que a ameaça é ser firme. Não, Natália, eu falei, eu já avisei. E aí eu falo, tá, mas em algum momento, quando ele agiu assim, o que que você faz? E olha, eu já falei, eu fico brava, eu falo, mas não adianta. Gente, é o que eu falo, não adianta. O nosso cérebro, ele aprende muito, 80-20, né? 80% pelo que a gente faz e 20% pelo que a gente fala. Não é à toa que essas crianças reproduzem tanto o que eles veem no dia a dia, por mais que a gente fale, não faça isso, isso não pode, isso não, 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 nananã, a criança vai reproduzir. E isso vale também, gente, para o ambiente familiar, tá? A grande maioria das crianças que batem, elas não presenciam violência em casa, mas existem uma pequena parcela que sim. Eu lembro uma vez que eu atendi uma mãe
Isso foi muito marcante, assim. Ela estava me trazendo, né, numa orientação de pais, a dificuldade que o filho era muito agressivo. E aí, como eu sempre faço, eu fui fazendo várias perguntas para entender e tal, tal, tal. E trouxe, né, algumas intervenções ali para a gente intervir com a criança, mas chegou um determinado momento que ela me perguntou assim: é, Natália, você acha que é, essa coisa da agressividade, ela pode ser genética? E aí me acendeu uma luzinha e eu falei, olha, né, o déficit ali, né, a depender, a gente pode até atribuir uma personalidade, né? Mas o déficit de controle inibitório, não, né? É um comportamento aprendido, de fato, é uma habilidade que a gente estimula, não tem nada que determine mais ou menos geneticamente, né? A gente pode ser um pouquinho mais pavio curto, mas o impulso a gente controla da mesma maneira. E aí eu perguntei pra ela, né? Falei, mas por quê? O seu marido ele é agressivo? E aí, gente, o olho dela encheu de lágrima, e aí ela, não, não, e nananã, mas assim, ali aquilo já tinha entregado muito. E eu fui com muito cuidado, conversando com ela, explicando que era um ambiente seguro, que ela poderia trazer e tal, enfim. Aí chegou um momento que ela só levantou a blusa. E no que ela levantou a blusa, ela estava inteirinha roxa, do pescoço para baixo. Então, você imagina, uma criança, se eu não me engano, o menino tinha 7 ou 8 anos, que ele assistia, acredito que diariamente ou muito frequentemente, o pai bater na mãe. Como que esse menino não ia ter uma raiva dentro dele? Como que esse menino não ia manifestar o comportamento dele através da agressividade? Então, se ele aprende que a raiva, né, se o pai ensina que a raiva ele lida batendo, o menino aprendeu isso também. Fora isso, né? Eu carregar essa raiva também de eu presenciar alguém que eu amo ferindo alguém que eu amo, e aí eu não consegui canalizar isso para um outro lugar. Então, isso vale também, não estou dizendo em situações apenas que a mulher sofre uma agressão, mas em situações que às vezes a gente bate nos filhos, né? Então eu ensino, ó, se você tá com raiva, não pode bater. Mas aí eu bato para educar. Então é muito desconexo, né? O cérebro da criança fala, pã, como assim? O que está acontecendo aqui, né? Então a gente precisa sim entender o que que o meu filho precisa naquele momento e buscar recursos para que a gente intervenha da melhor forma possível e entender que os outros velhos recursos também não são condizentes. E isso vale, gente, para joguinho de videogame, que às vezes é muito agressivo. Isso vale para desenhos, que às vezes é muito de luta. Nada disso influencia isoladamente, tá? Mas se a criança ela tem um comportamento agressivo, a gente pode melhorar o ambiente dela, reduzindo essas coisas que podem ser algo que potencialize o risco, entendeu? Uma criança assistir um desenho dos super-heróis que estão lutando não vai fazer ela ser agressiva. Mas se a criança já é uma criança que tem uma resposta mais agressiva diante das situações, eu posso tirar o desenho de luta para ajudá-la, entende? Então, isso são coisas importantes. Agora, eu presenciar a violência dentro de casa, sim, isso pode levar a criança a ser agressiva, tá? Mas tirando os fatores ambientais, voltando para os fatores neurológicos do neurodesenvolvimento, é, um outro ponto a gente tentar aquela conversa, 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 conversa depois que a criança bateu. A gente tem uma linha muito tênue aí, né? Porque é óbvio que o diálogo é bom, pelo amor de Deus, né? Não tem como falar pra vocês, não, ó, conversar não é o ideal, não. Mas conversar na hora errada é um pepino. Eu lembro também um exemplo aqui para dar para vocês, que eu gosto de contar alguns casos porque as coisas ficam um pouco mais palpáveis, né? Eu atendi uma mãe numa orientação de pais que ela é médica e ela teve ela tinha uma menininha de 2 aninhos na época e ela tinha acabado de ter um bebê que estava com 3 meses. E a irmã, ela estava com muitos ciúmes. E a menininha passava do lado do irmãozinho, dormindo, recém-nascido, e tal, e batia, e beliscava, e batia, e beliscava e tal. E aí, o que que essa mãe fazia imediatamente? Ela dá, às vezes o bebê estava até no berço, tá? Não estava nem no colo da mãe. Mas independente de onde ele estivesse, no carrinho, no berço, essa menina batia. A mãe imediatamente dava o bebê para alguém que tivesse ali socorrer o bebê, né, que estava chorando porque do nada tomou um peteleco.
E ela ia imediatamente pro quarto conversar com a menina. E ela, filha, por que que você fez isso? Não pode, com a maior paciência do mundo. Isso é errado? Não, mas é na hora errada. O que que essa criança, gente, foi entendendo no cérebrozinho imaturo dela de 2 aninhos? Que todas as vezes que eu bato, eu ganho a mamãe só pra mim. Porque daí a mamãe, ela não tá mais fazendo as coisas dela, não tá mais arrumando a casa, ela não tá mais mexendo no celular, ela não tá mais. Ela tá comigo aqui exclusivamente por 10, 15, 20 minutos me dando atenção. E eu lembro que quando eu trouxe pra mãe esse padrão que a gente precisava mudar, a mãe falou assim: Cara, eu jurava que eu tava fazendo tudo certo. Eu ouço. E ela falou: Faz muito sentido, porque realmente isso, eu faço isso o tempo todo. E aí a gente traçou uma intervenção, claro, é uma criança muito pequena, né? Então a gente traçou uma intervenção para que ela não tivesse esse ganho nesse momento, para que ela tivesse ali uma intervenção comportamental, mas que não fosse um ganho de atenção. E aí, gente, a criança começou outras buscas de atenção. Ela falava assim: Mamãe, fiz cocô, mamãe, cocô, cocô, cocô. A mãe ia trocar, ela não tinha feito cocô, porque daí ela ganhava a mãe só pra ela. Então vocês percebem como assim, eles são inteligentíssimos. E você fala assim: Nossa, a criança tá manipulando. Não tá, gente, é o recurso primitivo que ela tem. Só que a agressividade cessou 100%, porque ela parou de ter ganhos naquela situação, muito pelo contrário. A mãe ficava com o bebê e falava assim: agora eu tenho que cuidar do seu irmão, porque ele está chorando. E aí parece cruel. Você fala, Natália, mas como assim? A menina já tá com ciúmes. Só que é isso que eu falei: a gente vai trabalhar os ciúmes da criança muito antes do comportamento. Eu vou dar a atenção total que a criança precisa, eu preciso estar presente, eu preciso contar a história, eu preciso pegar no colo, eu preciso abraçar, eu preciso acolher, eu preciso nomear, eu preciso fazer tudo isso. Não no momento que a criança acabou de bater, entende? E às vezes acontece muito, a gente pega a criança na escola, a criança fala: Mãe, hoje eu bati no Miguel. Filho, mas nananã, mas nananã, mas nananã, mas nananã, mas não pode, mas eu já falei. Ou até mesmo na bronca, mas eu já falei que não pode, porque nananã. E aí vamos mudar a situação. A gente pega a criança fala assim: Mãe, hoje eu fui bonzinho, eu não bati. Ai, que legal, filho, parabéns. Acabou. E a criança não ganhou os 10 minutos, 15, 20 de sermão da montanha que a gente daria. Então, isso é uma cilada que a gente cai muitas vezes sem perceber. Então, se atentem, não estou dizendo que não é para dar tudo isso, mas vamos tomar muito cuidado com o momento, porque eu posso comunicar para um cérebrozinho infantil algo que eu não quero comunicar, tá? E aí, entender outra coisa, gente, por exemplo, a criança acabou de maiar o brinquedo e eu quero que ele entenda naquela hora que ele não é para fazer isso. Cérebro em crise não aprende. É o mesmo mecanismo que eu falei segunda-feira da birra. Um cérebro inundado de cortisol, ele não aprende, ele reage, tá? Então, a gente precisa agora entender um ciclo que ele mantém a agressividade, tá? Então, emoções muito fortes. Deixa eu só tomar uma água, gente, peraí. Então, emoções muito fortes. Então, por exemplo, a criança, ela fica extremamente frustrada quando ela perde. Então, essa emoção é muito forte para ela. Então, eu tenho que desensibilizar essa frustração. E como que a gente trabalha a frustração? Muito bem, frustrando. Então, eu vou frustrar o meu filho, eu não vou querer agir no comportamento dele. Então, ele se frustrou, ele ficou com raiva. Eu quero que ele pare de ficar com raiva, eu quero que ele pare de nananana. Não, eu tenho que trabalhar a frustração. E aí, trabalhar a frustração, ele vai parar de ter uma reação tão forte diante da frustração. Ah, ele não sabe dividir brinquedo. Eu preciso trabalhar essa habilidade com o meu filho. E aí, ele vai parar de ter uma emoção tão forte. Tá, isso é um pontinho ali do caminho. Comportamentos agressivos, como eu falei, um ambiente agressivo, né? A reação muito intensa do adulto. Então, tudo isso vai ajudando a manter aquele comportamento agressivo ali no ambiente, no dia a dia da criança. O aumento da desorganização emocional. Então, se a gente pegar uma criança que ela está desorganizada emocional, o que que seria isso? Ela está com sono, ela está com fome. Isso desorganiza uma criança, fisiologicamente desorganiza o emocional.
E a repetição aí do comportamento. Então, eu bato para a criança não bater, né? Então, isso são coisas que só fazem a gente manter o ciclo da agressividade aí dentro de casa, tá? Imagina, gente, que eu quero ensinar alguém a nadar e eu jogo essa pessoa no meio do mar. E aí vem a onda, e aí eu não vou ensinar essa pessoa a nadar jogando ela no meio do mar. Eu primeiro ensino ela a nadar numa piscina rasa, para que depois ela vá para uma piscina funda, tá? Não adianta eu querer ensinar alguém a nadar, é o que eu falei para vocês, não adianta no olho do furacão, com a criança inundada de cortisol, maiando o brinquedo, batendo, eu querer ensinar que não é daquele jeito que faz, tá? Então, o que que realmente ensina a criança, né? Vamos pensar aí no caminho. Vamos pensar, gente, que a gente precisa estimular três habilidades que são aí alguns pontos-chave para que a criança diminua essa agressividade. Primeira habilidade, gente, é a do controle inibitório, né? Que assim, muitas vezes envolve um aprender a esperar, muitas vezes envolve um. Sabe quando você tá jogando com a criança? Gente, jogo de tabuleiro é excelente, vocês não fazem ideia. As crianças vêm pra terapia e elas falam: Ah, eu brinquei, eu brinquei, eu brinquei. A gente tá trabalhando tanta coisa através dessas brincadeiras e muito dos recursos que a gente usa, a grande maioria deles são jogos de tabuleiro, tá? Por quê? Por exemplo, o controle inibitório. Eu não sei se vocês jogavam quando era criança, mas eu brincava muito. Sabe aquele cai não cai, que é um monte de vareta enfiada, e aí tem umas bolinhas, e aí você tem que tirar os gravetos sem deixar cair as bolinhas. Sabe-se lá por quê? As crianças amam que as bolinhas caiam, mesmo elas sabendo que eles vão perder. Só que eles não sabem tirar um palito de uma vez, eles querem tirar vários. Eles não sabem esperar a vez deles no jogo, eles querem jogar o dado na frente de todo mundo. Então, isso a gente vê o déficit de controle inibitório. Então, quando a gente fala assim, espera, não é sua vez, espera, se você, senão você vai perder a sua vez. E muitas vezes as crianças tiram dois, três palitos, eu falo, ó, perdeu a vez, você vai ficar três vezes sem jogar porque você pegou três palitos. Então, eu estou dando uma consequência, eu não estou punindo, eu não estou, só estou dando uma consequência. Você pegou três, vai ficar três sem jogar. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade da espera. Nomear o que sente. Então, isso é uma habilidade fundamental. Você tá com raiva, você tá frustrado, você tá bravo. Aí, gente, é evolução, tá? Não é uma chavinha que a gente liga e desliga. Então, a partir do momento que eu faço isso repetidas vezes, vamos pensar no cérebro funcionando. São vários neurônios, tá? É lindo de ver, gente. Eu queria um dia conseguir passar esse vídeo para as mães. É lindo de ver. Eu vi um vídeo uma vez que eles mapearam o cérebro de um bebê, e aí, lá na USP, eles estavam fazendo esse experimento. Eles estavam batendo palminhas e ensinando para o bebê a bater palminha. Então, bate palminha, bate palminha. No que eles estimulam essa habilidade, você vê os neurônios, como se fossem miojinhos assim, eles começam a se esticar. E aí, depois de outra semana, bate palminha, bate palminha. Esses neurônios que estavam aqui, eles começam a se esticar mais. E eles vão se esticando, se esticando, se esticando. E essa habilidade, repetidas, repetidas, repetidas vezes, até que os neurônios se encontram. E na hora que o neurônio conecta um no outro, gente, instantaneamente o bebê faz assim com as mãozinhas. Então, assim, às vezes a gente fala, Natália, eu tô falando, mas não adianta. Eu tô falando, mas não adianta. Eu tô falando, mas não resolve. Eu tô dando consequência, mas não resolve. Eu tô ensinando ele a emoção que ele tá sentindo. Os neurônios estão, gente, se conectando. Aí essa habilidade ela é desenvolvida. Aí a criança vira e fala assim: Eu tô com raiva! Tá bom, tudo bem, você pode ficar com raiva. E sentir, gente, é permitido, tá? Sentir raiva, tá tudo bem. O que eu não posso é agir na raiva. Eu não posso quebrar um brinquedo, eu não posso bater, eu não posso chutar. Mas a gente não pode proibir os nossos filhos de sentirem. Então eu vou moldar o comportamento, mas eu preciso validar essa emoção. Só que para isso eu preciso ensinar a criança a nomear aquilo que ela sente, né? E eu também preciso, uma outra habilidade importante que eu mencionei é trabalhar a tolerância à frustração, tá? Então, a gente precisa entender esses três pilares fundamentais
para a gente melhorar os comportamentos agressivos. Sem a habilidade do controle inibitório, sem a habilidade verbal, né, de nomear aquilo que eu sinto, e sem a gente trabalhar a tolerância à frustração com a criança, que muitas vezes envolve dividir um brinquedo, perder num jogo, saber o momento de sair da televisão, saber o momento de sair do tablet, né? Se a gente não trabalhar essa frustração, esses três pilares, não adianta a gente querer virar do avesso e ensinar a criança que não é para ela bater, se ela não tem recurso emocional para isso, tá? Então vamos começar aí um exemplo prático, tá? Então, quando a criança bater, antes da gente corrigir o comportamento, a gente precisa verbalizar. Ó, você tá muito bravo, você ficou muito irritado. E aí a criança, né, aquela coisa assim, ele entendeu o que ele está sentindo, mas você não pode bater. Você fala, eu tô bravo, eu tô com raiva. Às vezes a gente pode ensinar a criança a algo físico. Ou pega o travesseiro, vai lá no travesseiro, aperta o travesseiro. Ou você pode pegar o papel e riscar bem forte. Você pode amassar uma folha de papel que vai ficar aqui para você amassar. Então, a criança mais novinha, ela vai precisar muitas vezes se expressar com o corpo, tá? Mas ela já vai ter um controle inibitório que eu não vou pegar o que eu vejo pela frente e maiar. E tem um agravante, gente. O comportamento agressivo, ele escalona, ele só vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, uma coisa é um chute, depois é um empurrão, depois é um soco, depois é nananã. Essa mãe que eu atendi hoje, o filho dela já é um pouquinho maiorzinho, e ela falou pra mim, ela falou, Natália, eu estou vendo o negócio tomar uma proporção absurda. Então, assim, são coisas que a gente pensa assim: nossa, a criança pode agredir a própria avó? Pode. E ela não vai começar batendo na avó, ela vai começar mordendo um amiguinho. Então, a gente precisa, né, aquela corrida contra o tempo para ensinar habilidade. Se o meu filho tá fazendo isso, tá faltando habilidade nele. Se tá faltando habilidade nele, responsabilidade nossa conseguir ensinar isso, tá? É rápido? Não. É fácil? Não. Gente, 2, 3 anos é esperado ainda esses comportamentos agressivos, porque é um cérebro muito primitivo. Não significa que eu tenho que olhar, cruzar os braços e falar, então vai passar, porque o cérebrozinho vai amadurecer e vai passar. Não vai. Sem intervenção, não passa. É igual ao videogame, a gente não passa de fase sozinho se a gente não for lá e jogar, né? Então, a mesma coisa. Só que não adianta a gente intervir num cérebrozinho de 3 anos, esperando que esse comportamento não aconteça mais. Ele vai diminuir muito. Então, uma criança que batia todos os dias, ela vai passar a bater uma vez na semana, uma vez no mês. Ela vai ter períodos mais difíceis, onde essa criança pode estar, às vezes, uma questão ambiental potencializou, a criança está mais cansada, dormiu menos. Mas a gente querer que cesse é muito difícil, porque é um cérebrozinho muito imaturo e ele ainda não tem nem neurônios específicos para essa regulação emocional. Mas a gente falar de uma criança de 4, 5, 7, 8, aí a gente já está falando assim, ops, tem alguma coisa aqui que já precisa ser hiperestimulada, porque a gente já está falando aí de possíveis déficits mesmo, né? E aí a gente precisa potencializar intencionalmente esses estímulos, tá? É, e aí, é, essa ansiedade, essa agressividade, como eu falei para vocês, ela não desaparece, né? Ela vai virando cada vez mais desafiadora, mais desrespeitosa. E aí, gente, tem uma coisa também que é muito agravante. A criança ela passa a ser afetada emocionalmente em que aspecto? Eu só faço tudo errado, eu só bato, o meu amiguinho não quer mais brincar comigo. Você acha que as crianças não percebem? Com 2, 3 aninhos ainda não, tá? Mas as crianças maiores já percebem que são excluídas. Posso brincar? Não. Porque criança, criança, né, gente? Eles vão querer brincar, eles vão ter medo do amiguinho bater. Então a criança passa a ser excluída socialmente. Isso é muito triste, isso é muito sofrido para uma criança, porque ela não tem culpa dela não saber usar uma outra habilidade que não foi ensinada para ela ainda, né? Não adianta eu botar alguém para dirigir e falar, ó, senta aí e dirige. O que que ele vai fazer?
dar com o carro na parede. Não sei dirigir se ninguém me ensinar. Então, todas as habilidades são ensinadas. Todas. Por que é que a gente acha que as habilidades emocionais não precisam ser ensinadas intencionalmente? Ninguém aprende a dirigir olhando outra pessoa, falando, ah, tá, então agora eu aprendi. Não. A gente precisa sentar, alguém precisa ensinar, a gente vai errar, e a gente vai acertar, o carro vai morrer, até que a gente consiga dirigir sem nem pensar, a gente faz tudo no automático, né? É, e aí, voltando naquele ponto que muitas vezes as pessoas não falam, né? Porque assim, isso está em livros muito técnicos, isso é uma grande dificuldade. Alguém me perguntou lá no grupo, indica um livro. Cara, isso é difícil pra caramba. Eu queria poder ter 1 milhão de livros para indicar. Mas quando a gente fala da tal das janelas de oportunidade cerebral, a gente só tem isso em livros extremamente técnicos. Eu estou fazendo um MBA na USP, eu estou desenvolvendo uma tese lá em relação aos problemas dos excessos de telas. A gente está vendo aí o cérebro das crianças praticamente derretendo. A agressividade aumenta absurdamente por conta das telas, sim, tá, gente? Então, só para dar um parâmetro bem rápido aqui, para não estender também nesse assunto, o recomendado para uma criança de 0 a 2 anos é zero telas. Zero. Recomendado, não estou dizendo que é proibido. Mas se a gente sabe que é zero, se eu deixar um bebê meia hora, eu já sei que eu estou deixando bastante. Então, não vou deixar 3 horas, entende? De 2 a 5 anos, o recomendado é 1 hora por dia. De 5 a 7, 2 horas por dia. Não, de 5 a 10, 2 horas por dia. E a partir dos 10 anos até nós adultos, no máximo 3 horas por dia. De telas. Telas eu coloco no mesmo pacote: televisão, tablet, celular. Se você tem uma criança agressiva e ela está fazendo mais uso de telas do que isso que eu falei para vocês, gente, é um fator importantíssimo para ser avaliado, tá? A criança não tem culpa. É um hiperestímulo neurológico, aonde aquela tela, a hora que eu tirar, aquela criança vai fazer mais birra, aquela criança vai ficar mais chata, mais irritada, mais chorosa e agressiva. Tá? É só isso. Ah, o amiguinho bateu no amiguinho da escola porque assistiu a tela ontem. Não, como eu falei para vocês, existe um tripé que a gente tem que desenvolver. Mas a gente também não pode ignorar as janelas de oportunidade, porque essas crianças estão ficando à mercê muito das telas muitas vezes, ou mesmo da gente não estimular isso intencionalmente, e essas habilidades emocionais têm uma idade certa para ser aprendida. É, o cérebro tem momentos em que ele está mais pronto para receber determinadas habilidades. Eu vou ensinar matemática para uma criança de 2 anos? Não vou. Mas não adianta eu querer lá na adolescência que o meu filho aprenda a ter empatia, que o meu filho aprenda a ter autocontrole, porque não vai aprender. Os neurônios foram descartados. Aí, ao invés de eu falar 100 vezes, eu tenho que falar 1.100 vezes. E aí eu não vou fazer isso, porque eu vou me cansar, porque eu vou achar que eu não estou tendo resultado. E aí, possivelmente, vire um adulto que vai agredir a esposa, a namorada. Quantos casos que a gente não tem visto por aí, gente? Pelo amor de Deus, esses homens foram crianças um dia. E esses homens tiveram uma mãe que amou eles um dia. Isso é sério, né, gente? A gente muitas vezes não olha por essa perspectiva. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que os filhos de vocês vão ser isso, porque vocês estão aqui aprendendo sobre isso. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não sabe dessas informações e a gente espera a criança, ah, não, ele é muito novo, ele vai crescer, ele vai aprender. Se a gente não ensinar, não vai aprender, tá? Então, esses momentos passam, o aprendizado que ainda tem que acontecer, ele exige muito mais esforço, muito mais repetição, muito mais desgaste emocional, tá? Então, a agressividade, ela não é um defeito da criança. A agressividade, ela é um pedido de ajuda. Uma criança falando assim, por favor, me ensina a agir diferente. Quando uma criança fala assim, por favor, me ensina a ler, ela vai aprender a ler a primeira vez que a gente ensinar? Não vai. Eu vou ter que, ó. Às vezes é um ano inteiro na escola para aprender as letrinhas, depois mais um ano
inteiro para aprender a fonética, para depois a criança aprender a ler. E aí eu quero que uma habilidade emocional seja aprendida em um mês, em 3 dias, em 3 meses. Muitas vezes a gente precisa de um ano inteiro de repetição, de 2 anos inteiros. Mas aí essa habilidade é sim desenvolvida, tá? Desde que ela esteja assim dentro desses períodos das janelas de oportunidades. Vamos ter mais lives, vamos. Gente, eu sempre falo isso para vocês porque eu sei que é algo que as pessoas me perguntam muito. Mas qual é a idade disso? Qual é a idade daquilo? Meu filho tem tantos anos. E eu não consigo trazer aqui numa live todo o conteúdo das janelas de oportunidade, gente, dá horas para eu explicar isso, tá? Mesmo porque eu não posso distribuir uma tabela para vocês e falar, ó, tá aí, vá lá. E aí vocês não sabem estimular as habilidades, e aí alguém vira e fala assim: ah, não, eu tenho que ensinar isso aqui até os 5 anos, mas como que eu faço isso? Né? E aí a gente pode fazer até uma série de besteiras em cima disso, então é muita, muita, muita responsabilidade. Se fosse um conteúdo simples, estaria simples nos livros, né? Então, para eu traduzir isso aqui de uma forma extremamente entendível, eu tenho que ter muita responsabilidade em cima disso para trazer, tá? Então, nas próximas lives, essas lives, gente, elas são lives aí, vamos colocar, de aquecimento, né? A gente vai ter aí na primeira semana de abril mais aí uma jornada do Educar Sem Causa, onde eu vou me aprofundar mais ainda nesses assuntos. Então, a gente vai ter semanas aí pela frente de lives, mas na próxima live, a gente precisa trazer coisas que às vezes são ainda mais angustiantes, né? O que, que impede ali a criança de obedecer, enfim, muitas, muitas, muitas coisas que a gente vê o déficit, a gente vê a necessidade, e para mim é o que mais me angustia, mais a gente vê o sofrimento da criança, né? Então, nossa, como o tempo passa rápido, meu Deus, já faz 1 hora que eu tô aqui com vocês. 50 minutos, eu acabei de olhar no relógio. Falo, gente, as mães às vezes querem me matar tanto que eu falo. Mas enfim, gente, eu não vou me estender mais do que isso. Eu espero ter conseguido mais uma vez esclarecer muitas coisas para vocês. Eu sei que a gente se preocupa muito com o que fazer certo, mas a gente entendendo os pilares do que não fazer e entendendo o caminho para fazer, gente, a gente já está anos-luz à frente dessa corrida na criação dos nossos filhos, tá? Então, lembre das três habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos. E comece a estimular essas habilidades mais intencionalmente, tá? E lembre-se, atentem aí no dia a dia, se policiem, para que vocês não cometam esses vacilos que às vezes mantêm a criança ali nesses comportamentos agressivos, mesmo a gente fazendo uma coisa certa, se a gente for deslizando nesses outros lugares, e é o que eu sempre falo, gente, o problema não é a exceção. Errar uma vez ou outra, claro que a gente vai errar, a gente muitas vezes vai dar um grito, às vezes vai ser mais. Enfim, a gente vai errar. O problema não é a exceção, o problema é a regra. Então, para um presidente ganhar as eleições, ele não precisa de 100% dos votos, ele precisa da maioria. Então, se a gente acertar a maioria das vezes, gente, os nossos filhos vão aprender, os nossos filhos vão evoluir, nossos filhos vão ser crianças, adolescentes extremamente saudáveis emocionalmente. Então, não se culpem pelos erros. A gente tendo consciência, a gente faz desses erros serem a minoria e não mais a maioria. E é isso que a gente precisa, tá? Não é se chicotear porque errou, é pensar, putz, eu errei, eu preciso me atentar a isso da próxima vez. E aí a gente vai sempre evoluindo, tá bom? Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês. Qualquer coisa, vocês podem mandar lá no grupo, qualquer dúvida. Enfim, ou né, comentem lá o que vocês acharam, se vocês gostaram. Depois eu vou relembrar o tema das próximas lives lá também. Eu vou sempre trazendo isso para vocês. A gente vai ter agora mais 2 lives na semana que vem, na segunda e na quarta de novo, tá? Então, enfim, comentem lá se tem algum tópico que você fala, se for possível, algum dia, em alguma live, eu queria entender isso, eu queria sobre tal assunto, porque às vezes, já falou de birra, já falou de agressividade, mas tal coisa para mim também é importante, eu consigo ir preparando conteúdos, isso ajuda muito, porque eu consigo falar para vocês aquilo que vocês querem saber.
né? E isso me ajuda também na hora de preparar o conteúdo para vocês, facilita bastante. Então, podem comentar lá, podem colocar e tudo que eu puder ir trazendo aqui para vocês, eu vou trazendo, tá bom? Então, um beijo e muito obrigada aí mais uma vez.